Boas-vindas, boa tarde. Hoje estamos aqui na 17ª semana do nosso projeto Segundas com Foco. Não é segunda por acaso, é segunda com intenção, para que você entenda que a segunda é um dia excelente, é um dia onde você pode estruturar toda a sua semana, é um dia de muita produtividade, que você faça as pazes com a segunda-feira. E a ideia do nosso projeto Segundas com Foco foi essa, né? Eu sou Karine Carmo, eu sou mentora de mulheres para a construção de rotina intencional e de disciplina, para que você entenda que muito do que você ainda não conquistou é porque você simplesmente parou no meio do caminho e não deu a intencionalidade que você precisava. É uma alegria estar aqui, é a 17ª semana que a gente faz esse trabalho com constância, sem parar, sempre trazendo um conteúdo relevante e de importância para você. Hoje vamos falar sobre 3 erros que podem estar te travando e que você não sabe, que você não conhece. Vai ser uma live onde você vai ter que ter papel e caneta para anotar e identificar se você não comete esses 3 erros, um dele ou até os 3. Então hoje não é só mais uma live, não. Hoje vai ser um divisor de águas na sua vida e pode mudar certamente a forma como você lida com você mesma. É uma live muito especial. Quem já entrou, convide os amigos, convide as amigas. Vai ser um divisor de águas na sua vida. E se você sente que está travada, se você sente que poderia estar vivendo muito mais do que você vive, essa live é para você. E eu vou falar sobre 3 erros que te travam e eu quero que você anote para você identificar esses erros e para você não cometer esses erros novamente e conseguir viver com plenitude. Afinal, estamos aqui para ter uma vida plena, para ter uma vida feliz e para ter resultado. Nós estamos aqui para ter resultado. Eu vou tomar uma água enquanto as pessoas entram e eu fico pensando aqui como muitas vezes a gente comete erros não só em relação a nosso projeto de vida, nossas metas, mas a gente comete erros diariamente e não percebe. Eu tenho certeza aqui que quando eu começar a destrinchar o conteúdo, você vai entender que você pode estar cometendo esses erros sem saber. E qual é o primeiro erro? Qual é o primeiro erro que você pode estar cometendo sem saber? O primeiro erro é você querer fazer tudo sozinha ou sozinho. É você achar que você já sabe e que você vai dar conta. Eu vou dar um exemplo aqui. Não é sobre você... É sobre você ser orgulhosa mesmo, né? Você não buscar ajuda, você entender que você sabe de tudo e que você já dá conta e que você não precisa. O querer fazer tudo sozinho, para mim, me lembra muito pessoas que não querem dar sinal de fraqueza. Elas acreditam que pedir ajuda é demonstrar sinal de fraqueza. E muitas vezes o que você precisa para deslanchar na sua vida, na sua carreira, principalmente, é pedir ajuda. Por isso que eu falo tanto aqui de mentoria. Como eu valorizo mentoria, como eu valorizo o estudo, como eu valorizo o conhecimento e como eu tenho buscado isso para conseguir crescer aqui na minha nova carreira. Eu buscava isso na carreira antiga, cresci muito depois que eu entendi que eu não sabia de muitas coisas, depois que eu entendi que mentoria, mastermind, conhecimento, imersão é essencial para a gente avançar. E aí eu me cerquei de pessoas que me ajudaram, que me assessoraram. Então o erro mais grave que eu acredito de todos que eu vou falar aqui é você acreditar que você faz tudo sozinha. E o que é pior, quando a gente acredita que a gente dá conta, né, de tudo sozinha, a gente tem essa certeza e a gente fica naquele ciclo ali de pouco crescimento, mas a gente não consegue enxergar que com a ajuda certa a gente poderia ter um resultado muito melhor, muito mais satisfação, muito menos sobrecarga. Mas quando a gente está envolvida naquilo ali, que a gente dá conta, como é difícil a gente enxergar. Depois que a gente entra em outra atmosfera, que a gente começa a pedir ajuda, a gente consegue perceber quanto tempo a gente perdeu enquanto a gente não buscava essa ajuda certa. Então, o primeiro erro aqui
é sobre você achar que você dá conta de tudo sozinha, e o pior é você achar que pedir ajuda é um sinal de fraqueza. Por que que eu tô falando tanto desse erro? Porque é o erro que eu mais cometi. Eu tinha certeza no meu antigo negócio, né, mesmo com toda a dificuldade, de chegar daquele cliente que eu achava que era um cliente para mim, eu continuava insistindo que esse dia ia chegar. E aí eu não buscava o conhecimento. Vários colegas já buscando novas estratégias de captação de cliente, né? De estruturação de novidades, novos equipamentos para um negócio. Eu ficava num ciclo ali até 2019 com muita dificuldade, mas sempre de ajuda. E por que que isso é tão importante? Quando você entende que pedindo ajuda, que tendo pessoas ao seu redor, você destrava. Porque comigo aconteceu exatamente assim. Na pandemia, foi na fase mais difícil do meu negócio para todo mundo ali. Eu acho que todo mundo que tem negócio foi muito difícil, mas a odontologia, ela foi impactada de uma maneira muito forte. A gente ficou com o consultório fechado de março até agosto. Na época, eu não tinha receita previsível, então assim, o meu negócio ele se baseava na venda do dia. Pode ter alguém aí na minha audiência que viva assim, que tem um negócio que se baseia na venda do dia. Então, quando fecha o negócio e você precisa vender todos os dias, senão você não tem receita, a gente fica sem renda nenhuma, né? Eu fiquei muito abatida e aí eu entendi, só no processo de muita dor, veja como são as coisas, né? Que eu entendi que eu precisava de ajuda, que já tinha passado do momento. E aí, em 2020, eu busquei uma mastermind, onde eu tinha a figura de um mentor que me assessorava ali no dia a dia, nas decisões mais estratégicas, e parece brincadeira. Em agosto de 2020, nós batemos uma meta em plena pandemia de R$100 mil de faturamento. Eu nunca tinha vivido isso na minha vida. E na pandemia, com o mentor certo, nós conseguimos criar estratégias ali, mesmo com o consultório, com poucos clientes, nós criamos estratégias e atingimos os R$100 mil de faturamento. E aí depois dessa mentoria a gente não parou mais. E aí eu entendi, meu Deus, quanto tempo eu perdi e como poderia ter sido melhor, né, a minha vida, mais fluida, se eu tivesse buscado ajuda antes, ok? Então hoje eu, Carinho, não caminho sem ajuda. Ajuda na minha vida pessoal e ajuda também na minha vida profissional. Nesse meu negócio novo aqui, já se passaram por mim mais de 4 mentores que me ajudam em todas as áreas: comercial, gestão, estratégia, criação de produto. E eu vejo como está mais tranquilo para mim o meu caminhar, eu estando cercada de pessoas certas. André, que bom, um beijo que está aqui. Rosa Alves, prazer. Estamos falando hoje de erros que travam a sua vida. E eu quero que você avalie esses erros para ver se você não está cometendo. O erro número 1 é você querer fazer tudo sozinha, né? Não buscar ajuda, achar que buscar ajuda é se mostrar vulnerável, achar que buscar ajuda é um sinal de fraqueza, não é. E aí eu falei brevemente aqui do meu testemunho. Eu tinha um negócio, eu sou dentista de formação há 22 anos, e eu tinha um negócio, um consultório que patinava ano após ano. Eu não conseguia ver uma luz no fim do túnel, eu não conseguia fazer a minha empresa faturar. E em 2020, em plena pandemia, né, como eu me vi sozinha, sem saber como sair daquele lugar, consultório fechado, muitos clientes com medo de ir ao dentista, eu fiz a minha primeira mentoria, gente, para negócios para dentista. E nessa mentoria, como eu consegui ser ajudada e como eu entendi que eu poderia ter buscado ajuda antes para o meu negócio, né? Então hoje, para esse meu negócio atual, já se passaram de 2023 para cá mais de 4 mentores na minha vida me assessorando em todas as áreas. Esse é o erro muito comum, que é você não buscar ajuda. Anote esse erro e veja se você não está cometendo. Um erro muito comum que eu vejo também acontecer com clientes que me procuram hoje, querem fazer a mentoria, pedem um orçamento, mas depois elas decidem não fazer a mentoria porque elas acham que elas podem mudar algo que elas querem mudar nelas só com força de vontade. Esse é o erro número 2. Elas acham que basta decidir, querer muito, que elas vão conseguir mudar. E aí eu quero te falar uma coisa. Sabe o que é que sustenta uma mudança? Sabe o que é que sustenta uma mudança? Estrutura.
método e clareza. Eu não consigo sustentar uma mudança só pela minha força de vontade. Eu não consigo. Hoje, o método Discipline-se, que é o método que estrutura a mentoria, é o método que eu uso para mim e é um método que eu desenvolvi para mim, para criar mais disciplina, estratégia, intencionalidade na minha vida, e hoje eu replico para outras mulheres, para muitas alunas, né? Mas por que que a minha mudança ela é possível? Por que que minha mudança foi possível? Por que que a minha mudança se mantém? Porque eu tenho método, estrutura e clareza. Só pela força de vontade eu não consigo manter uma mudança. A força de vontade é como se fosse um fogo de palha. É aquele desejo, aquele rompante que a gente tem quando a gente vê alguém às vezes inspirador e aí a gente, não, eu quero isso pra mim. Tem aquele rompante, aquela energia inicial. Isso é a força de vontade, é o fogo de palha. O que vai te dar estrutura para você manter a mudança é uma direção clara. E é isso que o meu método traz, direção clara. E aí você não vai ser mais refém do cansaço, você não vai ser mais refém da sua vontade, você não vai ser mais refém da sua emoção. Você tem um método e tem clareza. E aí você consegue gerenciar a sua mudança e manter a mudança tão desejada. E eu quero te fazer uma pergunta agora, quem está aqui comigo, quantas vezes, pare e pense, você já planejou mudar, quantas vezes e não passou mais de 3 dias? Muitas vezes é a dieta, muitas vezes é a academia, eu acho que é recorde, né? A atividade física e dieta é o recorde de você se empolgar, comprar todos os alimentos novos e aí não passar do 3º dia. É muito comum. Mas, Karine, por que que eu não consigo? Eu decido no domingo, eu vou ao mercado, eu compro roupa de academia, eu me matriculo. E por que que eu não consigo? Porque você está refém da sua vontade. Você está refém da sua emoção. Emoção e vontade é fogo de palha, não se sustenta. Toda decisão de mudança precisa de clareza, estrutura e método. Se você não tiver clareza, estrutura e método, você vai desejar, vai se empenhar, vai investir e no 3º, 4º dia você vai parar. Eu quero que você pare e pense quantas vezes você já tentou mudar e você não passou do 3º dia. Karine, mas às vezes eu não posso fazer uma mentoria, às vezes eu não posso investir porque a mentoria é cara. E o que você já investiu e que você não concluiu? Se você for mensurar em valor financeiro, a gente não consegue nem mensurar esse prejuízo de você dizer que vai e para de maneira financeira, a gente nem consegue mensurar. Então, o primeiro erro, recapitulando para quem chegou aqui, estamos falando hoje de 3 erros que travam a sua vida. O primeiro erro é você achar que vai fazer tudo sozinha, que dá conta de tudo sozinha. Eu dei o meu exemplo aqui como empresária. Quantas vezes eu quis caminhar sozinha e não conseguia chegar no meu resultado que eu gostaria? Porque eu não pedi ajuda, não tinha um mentor, não tinha a pessoa certa. Então, o primeiro erro é querer fazer tudo sozinha. O segundo erro é achar que vai mudar só por força de vontade. Eu quero muito, eu vou mudar. A mudança exige estrutura, clareza e método. Eu não mantenho uma mudança. Um exemplo, eu não mantenho um corpo magro após uma dieta por força de vontade. Eu só consigo manter um corpo magro após uma dieta se eu tiver método, clareza e estrutura. E isso tem que vir acompanhado de alguém para te acompanhar. Ou nutricionista, ou um personal, no caso de emagrecimento. Porque essas pessoas vão te dar clareza e estrutura e vão trazer um método para você seguir. Sem método, só a força de vontade. Força de vontade é o fogo de palha, é o desejo inicial. É aquele combustível que faz você iniciar, mas não se mantém. E outro erro também muito comum que hoje eu vejo muito, até para alunas que chegam para mim, viver sem governo. Viver com decisões aleatórias. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. E aí você deseja algo em agosto, quando chega em setembro você não deseja mais. Você vive sem direção. Você não é a CEO da sua vida. Você vive à mercê de situações, de decisões alheias, ou do marido, ou dos filhos. Mas você mesmo não é a líder de si própria. Esse é um erro muito comum que te trava. Então você quer, mas se alguém dá uma opinião contrária, você já recua.
Você quer, aí se o marido não apoiar, você recua. Então você vive à mercê da opinião alheia e você vive sem intencionalidade. Ou seja, você não é a líder da sua própria vida. É um erro muito comum também, principalmente em mulheres. É muito comum. Então você não é a sua própria líder. E aí você não consegue avançar, você fica travada, porque você não decide por si só e não banca a sua decisão. Você tem uma decisão inicial, mas ela muda de acordo com opiniões ou interferências alheias. Viver sem direção é como se você estivesse andando em círculos, né? Você tá ali, você quer, depois você não quer, e aí você começa a ir para frente, depois você vem para trás, porque você depende sempre de alguém que está próximo a você te validar, então você não é a líder da sua própria vida. E outra coisa que eu vejo muito é a questão que eu falo muito na mentoria é sobre a falta de prioridade, né? Quando você é líder da sua vida, você necessariamente vai eleger as suas prioridades, que são suas. Não são do marido, não são do namorado, não são do seu chefe, não são dos seus filhos. Mesmo com toda a estrutura para quem é casada, que tem filhos, você tem que ter as suas prioridades individuais que caminham ali com as prioridades da vida familiar. Então é muito comum essa mulher não se perder, essa mulher, eu falo de mulher porque eu sou mentora de mulheres, essa mulher manter ali a sua estrutura e a sua prioridade. Eu tenho que saber o que eu quero. Muita mulher que está travada aí, que está travada sem saber para onde ir, é porque não tem ainda uma lista de prioridades individuais suas e aí fica perdida no meio do caminho. Eu quero que você me responda agora. Dos 3 erros que eu falei, eu vou recapitular aqui. O erro número 1, querer fazer tudo sozinha e não buscar ajuda. Tem te travado. O erro número 2, achar que vai conseguir mudar sozinha só por força de vontade. E o erro número 3 é viver sem governo, sem decisões intencionais. Qual desses erros mais tem te travado? Qual desses erros você mais comete hoje? Eu falei no início da live que o erro que eu mais cometi desses 3 foi querer dar conta de tudo sozinha. Eu passei muito tempo na minha vida profissional, no meu antigo negócio, sem querer pedir ajuda. E eu paguei um preço alto por isso, né? Eu queria gerir o negócio sem ter um mentor, sem ter alguém para me orientar, um consultor. E ali eu vivia um ciclo ali, né? Vivia um loop, como se eu estivesse rodando ao redor do meu próprio eixo, sem um avanço que eu gostaria. Então, assim, eu de maneira consciente tinha certeza que eu queria avançar. Mas o que eu precisava de informação, de conteúdo, eu achava que o que eu tinha era suficiente e que pedir ajuda era como se eu me mostrasse vulnerável. Eu tinha essa crença que pedir ajuda era mostrar vulnerabilidade. Então eu paguei um preço alto. O erro que eu mais cometi foi esse, de não pedir ajuda. Hoje no meu negócio novo, como eu falei anteriormente, né? Desde 2023 até hoje, 2025, meio do ano, eu já passei pela mão de 4 mentores como aluna e venho estruturando o meu negócio de maneira sólida, buscando em cada mentor o que eu não tenho. Hoje eu reconheço que eu não tenho aquela habilidade e eu busco essa ajuda, eu tenho clareza. Inclusive já tenho o próximo mentor que eu já estou na lista, que é o mentor que vai me ajudar na estruturação do meu setor comercial, dos meus funis de vendas. Eu não domino esse conteúdo. Eu já tenho agora uma mentoria daqui para o final do ano, que é a próxima mentoria. Então hoje eu entendo que eu preciso pedir ajuda, eu preciso de assessoria. Então o erro que eu mais cometi foi esse. Agora eu quero ouvir vocês. Do que eu falei aqui, quais erros vocês mais cometem? É achar que dão conta de tudo sozinha? É achar que vai conseguir mudar por força de vontade? Muita mulher que eu conheço me pede orçamento, cara, eu quero caminhar com você. Depois fala, não, amiga, eu vou esperar, eu vou tentar fazer por conta própria. Aí de repente eu vejo essa mulher sumir, essa mulher para de treinar, essa mulher para de aparecer na rede social. Eu digo, meu Deus, ela tinha certeza que ela ia dar conta sozinha, mas não dá. Eu sei que não dá. A depender do seu perfil, da sua limitação, das suas restrições, você não consegue dar conta. Dar conta sozinha, aquela sensação, por força de vontade, eu vou. Como eu falei, é fogo de palha, é aquela emoção inicial, é aquele combustível inicial, depois ele se apaga. Sem estrutura, sem clareza, sem método, você não consegue bancar a sua mudança. Toda mudança que não é fácil, mesmo com clareza, com método e com estrutura, ela precisa dessas 3 ferramentas aqui. Método, clareza e estrutura. Eu tenho que ter um caminho para seguir
Para eu conseguir mudar, eu tenho que ter um alvo claro e uma metodologia. Só a força de vontade, ela não sustenta a mudança. E aí eu quero ouvir, Tati, fale para mim qual desses erros, Tati, você mais comete hoje e qual deles está te travando? Coloque aqui para mim no chat. Adriana também, Nívia, fala para mim qual desses erros vocês mais cometem hoje e qual deles mais tem te travado. Hoje eu fico muito atenta, tá? A esses erros aqui, que são erros que travam mesmo o nosso avanço. Eu fico muito atenta e aí eu tô sempre buscando as minhas prioridades para não me perder. Quanto mais a gente que tem família, tem outros papéis, né? Então eu tô sempre buscando as minhas prioridades para não me perder. E aí eu sei que com força de vontade sozinha não dá. Quando eu emagreci agora, eu tive um emagrecimento bem assim, representativo agora no meu último ano. Eu tô com a nutricionista já há 1 ano e meio. Eu tô com um professor de educação física há 1 ano e meio. Eu sei que sozinha, só pela força de vontade, eu não vou conseguir manter esse emagrecimento, não. Ou eu busco assessoria, ou eu posso voltar a ganhar peso. Mesmo sabendo que eu ganhei um peso excedente por conta da gestação, esse peso que eu estou hoje, né, esse biotipo que eu estou hoje, não é o meu biotipo natural. Ele está mais magro. Então eu sei que eu preciso de método e acompanhamento. Eu já entendi. Não dá para caminhar sozinha se eu quiser bancar essa mudança. Então toda mudança, recapitulando, estrutura, método e clareza. Hoje eu tenho um método da minha nutricionista, eu tenho um método de treino para eu conseguir manter esse corpo mais fininho aqui. Vocês vão falar ou não, eu já abri aqui meu coração, falei tudo de mim, né? E uma coisa que eu quero falar com vocês aqui, vocês já não deram a opinião de vocês, qual é o erro que trava mais, eu quero falar com vocês uma coisa, né? A diferença entre quem muda e quem continua travada e quem não muda é porque quem mudou decidiu que não vai mais improvisar. Quem mudou decidiu que não vai mais improvisar. E o que é improvisar? Improvisar é fazer de qualquer forma, pelo que você acha. E quando eu mudo, eu percebo que não dá mais para ser assim, pelo que eu acho. Porque pelo que eu acho, eu vou manter um padrão antigo que me trouxe até aqui. Então a mudança é uma mudança real. Então eu preciso realmente, gente, decidir que improvisando não dá. Eu preciso de estratégia, de método, de clareza. E aí, se você que está aqui comigo nessa live percebeu que não decidiu que não quer mais caminhar sozinha, que você quer algo personalizado, que você quer uma estrutura para você, que você quer clareza, que você quer um método, um acompanhamento com muita disciplina e muito amor, me chama no direct que eu vou te explicar como é que funciona a mentoria Disciplines, como é que funciona o meu acompanhamento. Vai ser uma alegria ter você caminhando comigo para que a gente consiga desenvolver a disciplina e a constância que você precisa para não se manter travada mais na sua vida. Você merece viver com plenitude, você merece realizar seus sonhos. Nós estamos aqui para ter resultados. E eu quero muito que você tenha esse resultado que você tanto sonha e deseja. Eu desejo que você não vire esse ano ainda com a expectativa que só vai acontecer essa mudança no próximo ano, que você coloque no seu caderninho ali nos sonhos, esse mesmo sonho que você anota todo ano e que você não tem vivido ainda. Você não tem vivido ainda esse sonho e essa vida porque você não priorizou, porque você não tem ainda o acompanhamento certo e porque você tem tentado viver sozinha, tá? Foi um prazer estar aqui com você. Aguarda sua mensagem no direct. Vai ser uma alegria ter você caminhando comigo com muito método, clareza e disciplina com amor. Um beijo grande e até a próxima segunda-feira. Até lá!